Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa e hoje, como sempre eu trago todo mês testemunhos que transformam, hoje eu vim trazer a história de um rapaz chamado Luca Martini. Eu acho que alguns jovens, algumas pessoas já têm ouvido falar dele porque ele grava muitos vídeos no YouTube, ele virou influencer, cristão, e eu tava vendo recentemente a história dele de conversão pelo corte do Jesus Cop, e aí eu resolvi trazer para vocês poderem conhecer um pouco mais a história. Eu já tinha visto alguns vídeos dele, mas eu não conhecia a fundo a história dele. Acredito que quem acompanha ele é fã ou tem uma certa frequência nos vídeos dele, acredito que já deva ter conhecido, mas eu, por ver bem esporadicamente, nem sempre aparecer alguns vídeos, eu não conhecia. Então vou deixar a seguir o videozinho que ele conta um pouco sobre a sua conversão, é bem interessante. Realmente, acho que cada testemunho que eu trago aqui pro canal, acho que Deus fala de uma forma diferente, sabe? Então, eu gosto de ver isso, ver como Deus transforma, isso traz uma certa... isso que alimenta a nossa alma, sabe? Porque é como se mostrasse pra gente que não existe causa perdida, não existe problema que é difícil de Deus resolver. Então, por isso que eu ainda trago testemunhos de conversão aqui, testemunhos que transformam, porque realmente eles transformam a nossa vida, transformam o nosso olhar, transformam, às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, ou de algum parente, que a gente acha que é impossível daquela pessoa ser mudada. Quando a gente vê um testemunho de uma pessoa aparentemente comum, pode ser um pouco famosa, mas enfim, comum, ser humano, a gente vê que Deus ainda continua agindo, Deus continua fazendo, que ele não mudou, nesses séculos, ele continua sendo o mesmo. Então vou deixar a seguir um pouquinho do testemunho do Lucas Martini, vou deixar abaixo, é claro, se você quiser ver o corte completo e tal, vou deixar também abaixo. Eu tenho sido muito abençoada, muito edificada pelos cortes de Jesus Cop, porque tem vários cortes muito bons e eu consigo ver, de uma forma mais curta, mais objetiva. Então é isso. Espero que vocês gostem. Coloca nos comentários algum testemunho que te impactou, que transformou a sua mentalidade, a sua mente, fez você enxergar algo da sua vida diferente, que mudou talvez algo, enfim, a sua perspectiva. Coloca nos comentários, compartilha com alguém o testemunho desse rapaz que é tão importante para a gente possa se alimentar, para que a gente possa crescer juntos. É isso, pessoal. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau, pessoal. E pra gente, como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu sei que você é um filho de pastor, de missionário e tal, você está nesse contexto há muito tempo, mas eu quero saber como é que foi esse início, assim, como é que foi seu encontro com Jesus? Cara, Douglas, para ser sincero com você, a minha infância com Cristo foi muito impactante na minha vida. Ah, é? E depois, chegando mais pra frente, você vai entender, mas foi super impactante. Eu era o tipo de criança que ia pra vigília, velho. Eu ia pra vigília, eu ficava orando em vigília. Eu lembro uma vez chegaram pra minha tia, que me levaram na vigília, e falaram: Sandra, tá acontecendo alguma coisa com ele, com a sua família? Tem alguma coisa de errado? Por que essa criança ora tanto? A galera começou a pensar que tinha alguma coisa de errado em casa. Tipo, tá orando demais. Mas não é, porque assim, venho de uma família cristã. Meu pai, minha mãe pastoreavam quando eu nasci já. E quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe faleceu, cara. Então, assim, eu sempre ouvi que a minha mãe estava no céu com Jesus. Okay. Então você começa a falar isso com uma criança de 2 anos de idade, que a mãe dele está num lugar melhor, que a mãe dele está na eternidade, que um dia você vai encontrar com Jesus. Jesus levou ela, é um lugar maravilhoso. Cara, Jesus era muito real para mim desde sempre, tá ligado? A minha infância foi muito impactante, assim. De eu sair sozinho e falar: não, eu preciso conversar com Jesus. Eu me lembro de várias vezes ir sozinho andando. Eu precisava, em todos os lugares que eu estava, dar uma volta e falar com Jesus, abrir meu coração mesmo, assim. Era cara, foi um porto seguro mesmo. O Senhor me cuidou de mim, sabe? Uau, cuidou cara. muito de mim. Isso foi muito lindo, cara. E daí, na adolescência, eu acabei me afastando do Senhor. Dos 14 aos 18 anos, eu vivi uma vida muito louca, assim, no mundo, Muitas coisas que aconteceram na vida e tal.
Mas aos 18 anos, dia 31 de dezembro de 2010, eu estava na Inglaterra, né? Eu estava morando lá, fui lá para estudar, trabalhar. Meu pai achava que eu estava estudando, né? Eu não estava estudando coisa nenhuma. Seu pai não estava na Europa, seu pai estava no Brasil. Meu pai morava na Itália, cara. Meu pai tá. morava com a Itália. Nesse período, desde que a minha mãe faleceu e tal, a minha infância eu passei com os meus avós. Ok. Né? Meu pai pastoreava e a partir daquele momento ele começou a fazer um trabalho missionário, começou a fazer mais evangelizações pelo mundo afora, assim, ele deixou de pastorear quando perdeu a minha mãe, né? E eu fui morar com os meus avós. E aí, aos 14 anos, os 2 avós faleceram. Então, nessa, foi uma parada sinistra, cara, que aconteceu. E eu não tinha ido morar com meu pai antes porque eu era muito apegado aos meus avós e os meus avós a mim. Né? A gente, eles me viram crescer, então eles já estavam velhinhos, vai me tirar de lá agora. E os 2 faleceram assim em 3 meses e fui morar com meu pai. Sério? Eles faleceram com uma distância de 3 meses? Em 3 meses, velho. 3 meses os 2 faleceram. E foi nessa que eu me revoltei, assim, sabe? Entendi. Jesus não vai com a minha cara e eu sei lá, fiquei meio... Começou a fechar meu coração e falei, vou fazer tudo que não devia, sei lá, alguma coisa está errada com isso tudo. Né? Talvez esse Deus não seja um Deus tão bom assim, não seja um Deus tão amigo quanto eu pensava.